Olá, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e você está no canal Reforma e Teologia. Seja muito bem-vindo ao 10º e último vídeo da nossa série sobre a verdadeira cosmologia bíblica. Ao longo desta série, expusemos como a cosmologia moderna, baseada em pressupostos antibíblicos, tem sido usada para afastar as pessoas da verdade das Escrituras. Hoje, para encerrar com chave de ouro, vamos analisar uma das passagens mais impactantes da Bíblia quando o assunto é a estrutura do cosmos. Josué 10, 13 a 14. O relato do dia em que o Sol parou. Essa passagem tem sido alvo de intensos debates e muitos tentam explicá-la à luz da cosmologia moderna. No entanto, a pergunta que devemos fazer é: o que esse evento realmente revela sobre a criação e sobre como a Bíblia descreve os céus e a terra? Se o Sol parou, o que isso implica sobre o seu movimento? Como esse evento confirma a cosmologia revelada nas Escrituras? Pois bem, e por que essa passagem representa um problema para aqueles que defendem um modelo heliocêntrico e uma Terra em rotação? Neste vídeo, iremos analisar o significado do milagre descrito em Josué 10, 13 a 14, sua relação com a estrutura do mundo conforme a Bíblia e o que isso significa para a nossa fé e cosmovisão cristã. Agora, vamos analisar em detalhes o que Josué 10, 13 a 14 nos ensina sobre a estrutura do cosmos, segundo a revelação divina. Josué 10, 13 a 14 diz: E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Este relato descreve um evento extraordinário, onde o sol e a lua pararam em resposta à oração de Josué, permitindo que Israel derrotasse seus inimigos. O ponto central dessa passagem é que o sol e a lua pararam, e não a terra. Se a cosmologia moderna estivesse correta, a Bíblia deveria dizer que a Terra parou de girar. No entanto, o texto bíblico é claro ao afirmar que o Sol e a Lua se detiveram. Isso implica que a Bíblia não descreve a Terra como um globo girando em torno do Sol. A trajetória do Sol no céu é seu próprio movimento real e não uma ilusão causada pela rotação da Terra. A Terra é fixa e imutável, conforme outros textos bíblicos já demonstraram, como Salmo 104, 5. Este evento não é só um milagre isolado, mas uma confirmação da cosmologia revelada por Deus desde o princípio. Se aceitarmos o modelo heliocêntrico, onde a Terra gira em torno do Sol, deveríamos afirmar que Deus teria que ter parado a rotação da Terra repentinamente. Mas o relato bíblico não faz menção à Terra parando, mas sim ao Sol e à Lua. Isso está completamente alinhado com uma cosmologia bíblica em que a Terra é imóvel e os astros se movem sobre ela. Muitos tentam reinterpretar esse texto dizendo que é uma linguagem figurada, mas isso compromete a autoridade das Escrituras. Se começarmos a alegorizar textos como esse, onde vamos parar? Será que Deus não sabia como descrever corretamente sua criação?
O problema aqui não é a ciência em si, mas sim o fato de que a ciência moderna rejeita a revelação divina e tenta impor uma visão de mundo que exclui Deus. Devemos lembrar que a palavra de Deus é a verdade final e absoluta, e qualquer conhecimento que contradiga as Escrituras não é de fato um conhecimento verdadeiro e deve ser rejeitado. Essa análise nos leva a uma conclusão inevitável. Josué 10, 13 a 14 confirma que o Sol se move e que a Terra é fixa, contrariando o modelo heliocêntrico moderno. O evento descrito em Josué 10, 13 a 14 não é somente uma demonstração de poder divino, mas também uma afirmação teológica do governo absoluto de Deus sobre o cosmos. Esse milagre mostra que Deus controla diretamente os céus e a terra. O Sol e a Lua obedeceram à sua ordem, provando que ele mantém soberania total sobre os luminares. A criação responde à oração do povo de Deus. Josué orou e o Senhor atendeu, demonstrando que a natureza está sujeita à aliança divina. A Terra não é um mero planeta insignificante. A centralidade da Terra na narrativa bíblica indica que ela é o palco da revelação e do plano redentor de Deus. Se a Terra fosse apenas um pequeno ponto girando em um universo caótico e sem propósito, como o modelo secular afirma, esse milagre perderia completamente seu significado. Mas, dentro de uma cosmologia bíblica, ele reforça a ideia de que o mundo foi criado para o homem e para a glória de Deus. O conceito de que o Sol se move e a Terra é imóvel não está restrito a Josué 10. Há diversos textos bíblicos que reafirmam essa verdade. Eclesiastes 1:5. O sol nasce e o sol se põe, e apressa-se a voltar ao seu lugar de onde nasce. Salmos 19, 4 a 6. O sol percorre um caminho estabelecido por Deus, saindo como um noivo de seu tálamo. 1 Crônicas 16:30. O mundo está firmado, para que não se abale. Salmo 104:5. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo algum. Esses versículos reforçam que a visão cosmológica bíblica não se alinha com a visão heliocêntrica moderna. Pois bem, a substituição da cosmologia bíblica pelo heliocentrismo e, posteriormente, pelo modelo do universo infinito ou sem limite definido, não foi um progresso neutro científico, mas sim uma estratégia de secularização. O objetivo foi deslocar Deus do centro da criação e substituir a cosmovisão cristã por um materialismo ateísta. O heliocentrismo, a evolução darwiniana e o conceito de um universo sem limites fazem parte da mesma agenda. Negar que Deus criou a Terra como o centro da sua obra e que os céus proclamam a sua glória. Essa rejeição começou a ganhar força, especialmente no período do Iluminismo, e se consolidou nos últimos séculos, resultando na imposição de uma visão antibíblica da realidade nas escolas, universidades e na mídia. O relato de Josué 10, 13 a 14 é uma das provas mais contundentes de que a cosmologia bíblica não se alinha ao modelo heliocêntrico. Se aceitarmos a Bíblia como a autoridade final, devemos rejeitar qualquer teoria que contradiga sua revelação clara. Dessa forma,
podemos afirmar que a Bíblia ensina que a Terra é imóvel e que os astros se movem sobre ela. O milagre de Josué prova que Deus controla diretamente os céus e a terra. A negação dessa verdade é parte de uma estratégia secular para desacreditar as Escrituras. Ao longo da história da Igreja, a passagem de Josué 10, 13 a 14, foi interpretada literalmente pela grande maioria dos teólogos e estudiosos cristãos. A ideia de que Deus fez o Sol e a Lua pararem era aceita como uma demonstração clara do governo divino sobre a criação. Os primeiros cristãos não tinham dúvidas sobre a cosmologia bíblica. Os pais da Igreja, como Lactâncio e Crisóstomo, sustentavam a visão de uma terra fixa e de um firmamento sólido. Eles rejeitavam qualquer ideia que contradissesse a Escritura. Mesmo com o surgimento do heliocentrismo, reformadores como Martinho Lutero e João Calvino permaneceram firmes na interpretação bíblica tradicional. Lutero rejeitou veementemente a ideia de que a Terra girava ao redor do Sol, pois isso contrariava a clara revelação da palavra de Deus. Calvino, por sua vez, enfatizava que a Escritura era a única fonte confiável de conhecimento e que não deveríamos ceder a especulações humanas que negam o testemunho divino. Com o passar dos séculos, o pensamento secular começou a influenciar até mesmo teólogos e estudiosos cristãos. Em vez de se submeterem à Bíblia, muitos passaram a reinterpretá-la à luz das teorias científicas da época. Esse processo levou à aceitação do heliocentrismo e, mais tarde, ao evolucionismo e ao materialismo ateísta. A pergunta que devemos fazer é: vamos seguir a tradição da Igreja e, acima de tudo, a revelação bíblica, ou vamos nos dobrar à agenda humanista secular? O relato de Josué 10, 13 a 14 não é só um evento miraculoso isolado, mas uma afirmação da cosmologia bíblica. Deus não somente criou a Terra como um lugar fixo e especial, mas demonstrou seu controle absoluto ao interromper o movimento do Sol e da Lua. Portanto, concluímos que a Bíblia ensina claramente que a Terra é imóvel e que os astros se movem sobre ela. A Igreja, desde seus primórdios, entendeu essa verdade de forma literal. A substituição da cosmologia bíblica pela visão heliocêntrica e materialista faz parte da secularização do pensamento. Se queremos ser fiéis à Escritura, devemos rejeitar as influências do pensamento humanista e restaurar a verdadeira cosmologia revelada por Deus. Que possamos confiar plenamente na palavra de Deus como a autoridade final sobre toda a realidade. Bom, pessoal, peço que deixem seu like, comentem no vídeo e compartilhem com outras pessoas. Obrigado pela sua atenção, por ter assistido o vídeo até aqui no final e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço, Deus te abençoe e até mais.